Boa tarde, pessoal. Eu vou falar agora um pouco a respeito dos adjetivos de primeira classe, certo? Primeiro de tudo, por que são chamados adjetivos de primeira classe? Porque eles vão seguir a primeira ou a segunda declinação. Então, esses de primeira classe, que nós estudamos no latim 1, eles seguem a primeira ou a segunda declinação. Os de segunda classe, que nós vemos no latim 2, eles seguem a terceira declinação. Então, por hora, primeira classe, vão seguir o quê? Primeira ou segunda declinações. Então, quando é que um substantivo vai seguir a primeira, o adjetivo vai seguir a primeira ou a segunda declinação? Ora, quando o substantivo que concorda com o adjetivo for feminino, o adjetivo deve seguir a primeira declinação. Então, eu tenho lá um substantivo de primeira declinação, aliás, um substantivo feminino, certo? Então, eu tenho um substantivo feminino. Então, o adjetivo com o qual ele vai concordar deve ir para a primeira declinação. Quando o substantivo for masculino, o adjetivo deve seguir a segunda declinação. Quando o substantivo for neutro, o adjetivo deve seguir a segunda declinação. Então, o adjetivo, a concordância entre substantivo e adjetivo é o quê? O adjetivo deve concordar obrigatoriamente, nunca esqueçam disso, obrigatoriamente, com o substantivo em gênero, número e caso. Obrigatoriamente em gênero, número e caso. Então, se o substantivo for feminino, certo? Segue, no caso, a primeira declinação. Então, em gênero. Se for masculino ou neutro, segunda declinação. Em número, se estiver no singular, adjetivo no singular. Se o substantivo estiver no plural, adjetivo no plural. E em caso, se estiver no nominativo, substantivo, o adjetivo deve ficar no nominativo e assim sucessivamente. Mas não é obrigado a concordar em declinação. Por quê? Porque a gente pode ter substantivos de primeira declinação, certo? Que são masculinos, como a gente vai ver mais à frente. Então, a concordância lá do adjetivo, você não deve colocar primeira declinação. Só porque o substantivo é de primeira. Não. A concordância não é entre declinação, e sim em gênero, número e caso. Então, nunca olhem para a declinação para fazer a concordância do substantivo com adjetivo. Olhem para o gênero, tá certo? Aí, vamos lá. Aqui, ó, puelan, pulcra. O substantivo puelan, ele está no singular e está no acusativo. É uma palavra feminina, certo? Como é uma palavra feminina, o adjetivo aqui, ele está seguindo o adjetivo a primeira declinação. Tá bom? Por que está na primeira? Porque puelan é da primeira? Não, é porque puelan é feminino. Então, o adjetivo deve ficar na primeira, tá bom? Então, estão concordando aqui em gênero, número e caso, ó. Acusativo, acusativo, singular, singular. Feminino, feminino. Aqui, puela, pulcra. Esqueci do ai aqui. Uai. Puela e pulcra. Genitivo singular, genitivo singular. Singular, singular. Feminino, feminino. Dativo ou ablativo plural. Dativo ou ablativo plural. Feminino, feminino. Aqui, ó. Puer, pulque. Aqui é uma palavra masculina. Puer. Logo, o adjetivo, certo? Que está concordando em gênero, número e caso, deve ficar o quê? Na segunda declinação, certo? É por isso que aqui no adjetivo vai ter terminações da segunda. Por fim, aqui, ó, substantivo neutro, concordando com o adjetivo neutro. Então, nós temos aqui bela, que é o substantivo bellum,
tracinho I, certo? De segunda declinação é uma palavra neutra, certo? Se é uma palavra neutra, o adjetivo aqui, ele está seguindo o quê? A segunda declinação. Então, recapitulando. Substantivo feminino, o adjetivo segue a primeira. Substantivo masculino, segue a segunda. Substantivo neutro, segue a segunda. Aqui, ó. Outra coisa. Como o adjetivo é apresentado no dicionário latino? Diferente do substantivo, certo? Que é apresentado no nominativo e no genitivo singular. Por exemplo, ó, poela, tracinho ai, primeira. Nominativo e genitivo singular. Aí aqui é segunda. Nominativo e genitivo singular, segunda, tá bom? Então, o substantivo, ele é apresentado no nominativo e no genitivo singular. O adjetivo é apresentado apenas no nominativo singular. Então, aqui, ó, pulcre, tracinho, vírgula, pulcra, pulcro. Isso aqui é nominativo, isso aqui é nominativo, isso aqui é nominativo. Isso aqui é nominativo da segunda, nominativo da primeira, certo? Da primeira e nominativo da segunda. O que acontece? Essa primeira forma sempre é a masculina, certo? Então, isso aqui vai ter terminações da segunda declinação, essa primeira forma. Essa segunda forma, certo? É a feminina, logo vai ter as terminações da primeira. E essa última é neutra, então vai ter as terminações da segunda. Então, o que acontece aqui? No caso de bônus, basta a gente tirar esse uso, botar o a, vai ficar bona, que é o nominativo singular da primeira declinação. Pode ver lá como tem lá, o a, nominativo singular da primeira declinação. Depois de feito isso, basta tirar o a e acrescentar as demais terminações da primeira declinação, certo? Aqui, ó, o adjetivo masculino todo declinado, ó, na segunda declinação. Aqui, o adjetivo feminino todo declinado na primeira declinação. E aqui o adjetivo neutro todo declinado na segunda declinação, tá bom? Aquela coisa que eu falei, a concordância do adjetivo com o substantivo nunca deve ser levada em consideração a declinação. Por quê? Porque se você levar em consideração a declinação, você pode errar. Porque tem umas exceções. Que exceções são essas? Então, vamos lá. É preciso tomar cuidado com a concordância das exceções. Que exceções são essas? Por exemplo, nomes, né, substantivos de primeira declinação, mas de gênero masculino. O adjetivo deve seguir a segunda declinação e não a primeira, pois a concordância não se dá por declinação, mas sim por gênero, número e caso. Então, aqui, ó, nautas, bônus. Nauta, tracinho ai, ele é de primeira declinação, mas ele é masculino. Logo, o adjetivo deve ter terminações da segunda, porque a segunda declinação dos adjetivos é para masculino. Poeta, poeta, tracinho ai, primeira declinação também, mas a mesma coisa, é masculino. Logo, o adjetivo deve seguir a segunda declinação. Por fim, aqui, ó, quando temos um substantivo de segunda declinação, mas de gênero feminino, o adjetivo deve seguir a primeira declinação, não a segunda, pois a concordância não se dá por declinação, mas sim por gênero, número e caso. Então, nós temos aqui, ó, pinos, altas, tiro, pulcra. Então, pinos, tracinho i, segunda declinação, mas é gênero feminino. Logo, o adjetivo deve ficar na primeira declinação. Tiro, pulcra, tiros, segunda declinação, mas ele é uma palavra feminina. Logo, o adjetivo deve ficar na primeira declinação. Então, a concordância entre nome, substantivo e adjetivo deve ser em gênero, número e caso.
Não é obrigado a ser em declinação. Nunca olhem para a declinação para fazer a concordância, porque senão vocês vão errar. Ok? Era isso.